Então, bom dia. Vamos começar a nossa aula de levantamento planimétrico por detalhes. Na semana passada, a gente falou de levantamento planimétrico. Começamos, depois de ter falado de ângulos, e ângulos horizontais, ângulos verticais, ângulos de orientação. Falamos na aula passada sobre poligonação, levantamento topográfico planimétrico por poligonação, onde a gente ocupa os vértices da poligonal, todos os vértices, lê ângulos e distâncias. Falei dos dois métodos que existem, o método de caminhamento por ângulos horários, que permite que eu faça um caminhamento tanto horário quanto anti-horário, mas os ângulos serão sempre horários, às vezes internos à poligonal, se ela for fechada, às vezes externos à poligonal, se ela for fechada, mas sempre ângulos horários. E hoje vamos falar do complemento, falamos do cálculo de área, através do método analítico, e hoje vamos falar do complemento à poligonação, que é o levantamento topográfico planimétrico por pontos, também chamado de levantamento de detalhes. Não fiquem com medo, como está aqui o emoticon aqui, mas vai dar certo aqui. Todos continuam me vendo? E vendo a apresentação? Sim. Tá. É que eu fico alternando aqui entre a tela do Meet, a tela do OBS e agora a tela do PowerPoint. É muita tela para mim, é tudo muito complicado. Bem, quem achou que o levantamento planimétrico se esgotava apenas com a poligonação, se enganou redondamente. O levantamento por poligonação, em ambos os métodos, tanto o método de levantamento de detalhes quanto de caminhamento por ângulos horários, quanto de caminhamento por ângulos de deflexão, ele não permite que tudo no terreno seja levantado. E por que ele não permite? Ele não permite porque a poligonação exige necessariamente que eu estacione o equipamento, seja o teodolito ou a estação total, sobre os vértices da poligonal. E existem pontos no levantamento que não me permitem isso. Por exemplo, se houver uma edificação dentro ou externo ou interno, próximo ao lote, e ela precisar ser levantada para aparecer na planta topográfica, eu não posso ocupar os vértices da edificação, sob pena de eu ter de demoli-la para poder estacionar o aparelho lá. Sendo assim, eu haveria de lançar mão de um outro método de levantamento que me permitisse determinar a posição dos cantos, dos vértices de um edifício, para que ele aparecesse na planta topográfica, com uma área edificada, sem ter necessariamente que ocupar aquele ponto. E esse foi só um exemplo. Existem diversos tipos de levantamento por pontos, dos quais, dentro do programa de vocês, da ementa de vocês, 4 são os mais destacados, são os mais importantes. E é deles que a gente vai falar agora. E eles são, o levantamento por pontos, ou o levantamento de detalhes, eles são complementares ao levantamento por poligonação. Ok? Existe um que é mais importante do que os outros, mais importante porque é mais utilizado do que os outros, mas todos são importantes, mas um é mais utilizado em mais de 90% das vezes. E eu vou falar deles. Bem, o que são o levantamento de detalhes? O levantamento de detalhes, ou levantamento por pontos, também é levantamento planimétrico, levantamento topográfico planimétrico, assim como a poligonação, mas geralmente eles são feitos a posteriori, apenas um deles é possível de ser feito simultaneamente ao levantamento da poligonação. Aliás, essa vantagem de poder ser feito junto com a poligonação, ou seja, eu determino, eu estaciono. Imaginem que aqui, deixa eu tirar o ponteiro aqui. Ai, meu Deus, o que é que eu fiz? E agora? O que eu faço? Pronto. Vocês continuam vendo aí, né? Imaginem que a linha em amarelo é uma poligonal. Então, eu teria um vértice 1, 2, 3, 4, 5, 6 e fecharia novamente a poligonal fechada,
que seria em amarelo. Imaginem que aqui dentro dessa poligonal exista uma quantidade de árvores que eu quero levantar a posição delas, existe aqui uma série de casas de trabalhadores dessa fazenda, desse sítio, tem aqui o arruamento, uma interseção entre vias, tem aqui uma lagoa, um açude que precisa ser levantado, tem aqui a casa principal do dono do lote, com tudo que lhe diz respeito. E aí, essas edificações, esse arruamento, o lago, o açude, a casa do caseiro, as árvores, tudo que está aqui, são detalhes. Então, eu ocuparia inicialmente os vértices da poligonal em amarelo, e, a posteriori, eu utilizaria uma das técnicas de levantamento de detalhes para levantar esses pontos que aparecem, que internos da poligonal, de acordo com digamos assim, com a adequabilidade do método. Ou seja, eu vou utilizar métodos específicos de acordo com como eu vou levantar esses pontos. Ou seja, como é mais fácil eu levantar esses pontos. Qual é a característica dos pontos. Professor, okay? o laser está desligado, professor, o apontador. O apontador laser está desligado? Ah, mas está dando para ver agora a setinha. Espera aí. E agora? Ainda, eu não estou vendo nada. Eu acho que estava aparecendo a setinha, só não estava vendo. Passa aí de novo o mouse sobre o slide. Espera aí, só um minuto. Aqui, ó. Tá vendo? Pronto, agora eu estou vendo amarelo, né? Ó, então, isso aqui amarelo seria a poligonal, e isso em verde seriam os detalhes a serem levantados. Na poligonal, a gente levantaria por poligonação. Esses detalhes, a gente escolhe um desses 4 métodos para poder fazer o levantamento. No caso, tá vendo aí o vermelho agora? O apontador? Para mim, eu não estou vendo não sei se está aparecendo. Tô vendo a setinha. Não, tá só a setinha. Agora tá aparecendo a setinha. Pronto. Eu não sei porque ele não... Se vocês estão mas vendo a setinha. Sim, dá para ver a setinha, sim. Ok. Então, dos 4 métodos, que são o de irradiação, estação livre, interseção e bilateração, que a gente vai explorar na aula de hoje, o que é mais utilizado, sem dúvida nenhuma, é o método de irradiação. Ele é usado em mais de 95%, 96% das vezes que a gente usa o levantamento de detalhes. Por que, professor? Existem 4, na verdade, existem vários. Desses vários que existem, 4 são os que estão na mente de vocês por serem os mais usados entre eles. Mas, dentre os mais usados, o mais usado de todos é o da irradiação. E por que ele é o queridinho? Por que ele é a estrela? Por que ele é usado mais de 90% das vezes? Porque ele é possível de ser realizado junto com a poligonação. Ou seja, eu não tenho que voltar no campo depois para poder fazer o levantamento. Então, eu estaciono no vértice da poligonal, faço ré, faço vante, e depois eu já leio um ângulo e uma distância para os pontos de interesse. Imagina que eu estou estacionado neste vértice da poligonal aqui, ó. Todo mundo vendo a setinha, né? Então, eu estacionei aqui e estou caminhando para lá. Eu vou fazer ré neste ponto, estacionado aqui, vou fazer ré neste ponto e vante neste ponto. Então, estacionei, ré, vante. Eu leio este ângulo e meço essa distância. Ok. Acabei de fazer a leitura de ângulo e distância da poligonal. Antes de eu me deslocar para este vértice da poligonal para estacionar aqui, o que é que eu vou fazer? Eu vou ler ainda a partir daqui, ainda com ré no ponto anterior, eu vou ler vários ângulos de distância para pontos que me interessam aqui. Vamos dizer que eu queira delimitar esse campo aqui, área de plantação. Então, eu vou levantar este ponto, vou levantar este ponto, este e este aqui. Vou levantar este, vou levantar um final, vou levantar este, vou levantar este. Eu vou simplesmente, ainda com ré no ponto anterior, medir um ângulo e uma distância, estando estacionado sobre um ponto da poligonal. Isso é irradiação. E esses pontos para os quais eu medi ângulo e distância, a gente chama de pontos irradiados. E estes pontos... E aí, depois que eu medir todos que eu quiser de interesse, eu passo para o outro ponto da poligonal, para o outro vértice da poligonal, faço ré, faço vante, e depois que eu leio o ângulo da poligonal, eu irradio os pontos que me interessam daí também. Só que o método da irradiação, embora ele seja muito utilizado, mais utilizado porque ele pode ser feito de forma simultânea,
ser realizado de forma simultânea não significa que ele vai ser calculado de forma simultânea. E eu vou chamar a atenção de vocês nisso. A gente pode realizar, e faz assim, o método da irradiação junto com a poligonação. Mas na hora do cálculo, a gente calcula primeiro a poligonal, obtém as coordenadas ajustadas do vértice da poligonal, exatamente como eu mostrei para vocês na aula passada. Depois que as coordenadas da poligonal já foram ajustadas, a gente usa essas coordenadas ajustadas, coordenadas finais, para calcular as coordenadas dos pontos irradiados. Deu para entender? Então, operacionalmente, eles são executados juntos. Mas, na hora do cálculo, eu calculo primeiro a poligonal, obtenho as coordenadas finais depois do ajuste angular e linear, e aí uso essas coordenadas para calcular as coordenadas dos pontos irradiados. Por que a gente faz assim, professor? A gente faz assim porque, independente do método que eu estou utilizando, de irradiação, estação livre, interseção e bilateração, o método de levantamento de pontos, por pontos, levantamento de detalhes, não permite o cálculo de erro. Apenas a poligonal apoiada ou fechada permite o erro dos pontos. E, em sendo assim, eu tenho que garantir, né, entre aspas, que os pontos que vão ser utilizados para determinar a coordenada dos pontos irradiados seja o melhor possível. E ele vai ser o melhor possível quando ele já tiver sofrido o ajuste angular e linear. Ok? Vamos para baixo. Bem, vamos começar com o método da irradiação, e tem um motivo para a gente começar no método da irradiação. Eu tentei fazer essa aula o mais descontraída possível, até as letras que eu utilizei aqui, ó, são letras como se eu tivesse escrito, para que vocês percebam melhor. Então, como é que funciona o método da irradiação? O método da irradiação, como eu falei para vocês agora, eu estaciono o equipamento em cima de um ponto de coordenadas conhecidas, que eu chamei aqui de estação conhecida, que é um ponto, naturalmente, um ponto da poligonal. Faço ré em um outro ponto da poligonal, um outro ponto de coordenadas conhecidas, meço um ângulo horário e uma distância para um ponto desconhecido. Imagine que este ponto aqui, eu coloquei um piquete, mas podia não ser o piquete, podia ser a quina de um edifício, podia ser o eixo de uma árvore, podia ser o eixo de um poste de iluminação, podia ser a posição de uma torneira, o eixo de uma caixa de passagem. Qualquer detalhe que eu não precisasse, que eu não pudesse estacionar sobre ele, desde que fosse visível do ponto onde eu estou, eu poderia levantar por irradiação. Isso é que faz a irradiação ser tão popular. Ou seja, eu estou estacionado no vértice da própria poligonal, onde eu estou medindo ângulo e distância para o outro vértice da poligonal, fazendo a poligonação, e de lá mesmo eu meço um ângulo e uma distância para pontos que eu não tenho que ocupar. Deu para entender? Então, que grandezas é que eu meço na irradiação? E a partir dessas grandezas que são mensuráveis e de onde eu estaciono em cada método, é que vocês vão fazer a diferenciação entre os métodos, ok? Então, na irradiação, o que é que eu meço? Eu meço um ângulo e uma distância. Ok, eu meço um ângulo e uma distância. Mas na poligonação, eu meço um ângulo e uma distância também. Só que na poligonação, eu vou ocupar o próximo ponto. Não entendi. Nem é para tu entender mesmo. Eu tenho que calar a voz do Google de vez em quando. Eu não sei como é que eu faço isso. Depois alguém me diz. Então, na poligonação, eu meço um ângulo e distância, mas o próximo ponto vai ser o ponto que eu vou ocupar. Na irradiação, eu não vou ocupar esse ponto. Eu simplesmente coloco lá uma baliza, meço um ângulo e meço uma distância, e aí eu não preciso ocupar esse ponto. Agora, onde é que eu estou estacionado no método da irradiação? Eu estou estacionado num ponto de coordenada conhecida, ou seja, um ponto da poligonal de apoio que eu estou utilizando. Ok? Deu para entender? Então, resumidamente, o que é o método da irradiação? O método da irradiação é o método onde eu estaciono em um ponto de coordenadas conhecidas, ou seja, um ponto da poligonal, e leio um ângulo e uma distância para um ponto que eu quero determinar a coordenada, ou seja, um ponto conhecido. Que nesse caso a gente chama de ponto irradiado. Não dá para dizer muito mais coisas sobre isso. Vamos tentar entender matematicamente aqui como é que acontece. Agora olhando de cima. Imaginem que o ponto 1 e o ponto 3 são pontos da poligonal. Ok? E o ponto 2
é um ponto que eu quero irradiar, um ponto de coordenadas conhecidas, desconhecidas. Então, o ponto 1, eu conheço a coordenada x1, y1. O ponto 3, eu conheço a coordenada x3, y3. E o ponto 2, eu não conheço as coordenadas x2 e y2. O ponto 2 é o ponto de coordenadas desconhecidas. Bem, dizer que eu conheço as coordenadas do ponto 1 e do ponto 3 significa dizer que eu conheço a distância entre eles e conheço o azimuth entre eles. Como assim, professor? Ora, se eu conheço a coordenada do ponto 1 e eu conheço a coordenada do ponto 3, eu conheço essa diferença aqui, que é um cateto entre eles, que eu estou chamando de delta x 1,3. Então, essa distância daqui até aqui é a diferença entre o x3 e o x1. Essa distância daqui até aqui é a distância entre o y1 menos o y3. Então, eu conheço os dois catetos. Se eu conheço os dois catetos, eu conheço a hipotenusa. Se eu conheço os dois catetos, a hipotenusa, eu conheço este ângulo aqui também. E se eu conheço este ângulo, eu posso dizer que este ângulo aqui, a tangente deste ângulo aqui, ó, daqui até aqui, é o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Ou seja, este ângulo é o arco cuja tangente é este cateto sobre este cateto. Então, eu conheço este ângulo. Se eu conheço este ângulo daqui até aqui, eu conheço este daqui até essa mesma linha. E este daqui até essa mesma linha a gente chama de azimuth. Então, o azimuth 1,3, ele é determinado pelo arco tangente do ΔX sobre ΔY. E esse ΔX e ΔY é a diferença entre as coordenadas x e as coordenadas y dos pontos conhecidos. Porque o ponto 1 e o ponto 3 são pontos da poligonal que eu já calculei as coordenadas finais. Todo mundo entendeu isso? Professor, Ficou alguma dúvida? Professor, eu acho que não está passando os slides. Acho que a gente ainda está vendo os primeiros slides. Espera aí. Ai, meu Deus. E agora? Estão vendo agora? Não? Agora tá no slide certo, eu acho. É o slide da irradiação. Estão vendo o slide da irradiação? Sim, sim. Escrito a radiação aqui em cima? Tá. Ok. Então, o que eu estou dizendo para vocês, gente, quando são pontos conhecidos. Pontos conhecidos eu conheço o x1 e o y1, conheço o x3 e o y3. Conhecer, se eu fizer y1 menos y3, eu acho esse cateto aqui, ó. Se eu fizer x3 menos x1, eu acho esse cateto aqui. Tendo esse cateto e esse cateto, eu tenho essa distância e tenho esse ângulo, daqui até aqui. Agora, o ângulo daqui até aqui vai ser 180 menos esse aqui. Então, dizer que eu tenho as coordenadas significa que eu tenho a projeção entre eles, o ΔX e o ΔY, tenho a distância entre eles e tenho um azimuth também. Certo? Então, o que é que eu quero? Eu quero as coordenadas do ponto 2, x2 e y2, que para mim são desconhecidas, que é esse ponto aqui. Onde é que eu estacionei? Nesse caso, eu estacionei no ponto 1, mas eu podia tranquilamente ter estacionado no ponto 3. Então, é uma, digamos assim, uma vantagem dos métodos de levantamento de detalhes, é que eu posso estacionar em qualquer ponto da poligonal, em qualquer ponto conhecido, desde que lá eu consiga ver o ponto que me interessa levantar. Ok? Importante é que eu estacione sobre o ponto da poligonal. Então, eu estacionei no ponto 1, mas podia ter estacionado no ponto 3. E eu conheço as coordenadas x1 e y1 e conheço as coordenadas x3 e y3. O que foi que eu medi em campo e o que é que eu já conheço? Bem, se eu conheço as coordenadas do ponto 1 e do ponto 3, como eu disse, eu conheço a distância entre eles e conheço o azimuth 1,3 também. Se eu conheço o azimuth 1,3, eu conheço o azimuth 3,1. Vocês lembram que eu falei de contra-azimuth na aula de orientação? Então, se eu conheço o azimuth daqui até aqui, eu conheço o azimuth daqui até aqui. Basta que eu some 180 graus, certo? Que é o contra-azimuth. Então, eu conheço o azimuth 1,3, eu conheço o azimuth 3,1, eu conheço a distância 1,3, ok? Tudo isso é conhecido. Bem, como eu li este ângulo horário aqui, ó, que é o ângulo horário 1,2,
Eu tenho que ler um ângulo e medir uma distância. Então, eu li este ângulo, ó, ângulo horário 1, 2, que está em rosa, e medi a distância 1, 2. Isso eu medi no campo. Medi um ângulo e medi uma distância. Se eu tenho esse ângulo horário 1, 2, eu tenho esse ângulo alfa 1 aqui. Esse ângulo alfa 1, o que vai ser o quê? 360, que é o círculo topográfico inteiro, menos o ângulo horário 1, 2. Ok? E a distância 1, 2, a distância daqui até aqui eu medi. Então, eu medi um ângulo e medi uma distância. Um ângulo entre dois pontos da poligonal e o ponto desconhecido, e uma distância até o ponto desconhecido, que foi a distância 1, 2. Então, eu conheço aqui o azimuth 1, 3, o azimuth 3, 1 e a distância 1, 3, porque eu conheço as coordenadas. O que é que eu preciso calcular? Eu quero calcular as coordenadas do ponto 2, x2 e y2. Se eu tiver o azimuth 1, 2, que vai do norte até o alinhamento 1, 2, que é esse ângulo aqui, certo? Eu posso pegar as coordenadas do ponto 1, achar a projeção deste azimuth, delta x, 1, 2, daqui até aqui, e calcular a coordenada do ponto 2. Então, a coordenada x do ponto 2 vai ser a coordenada x do ponto 1, mais ou menos, dependendo de como vai, o seno do azimuth 1, 2 vezes a distância 1, 2. Agora, assim como o y2 vai ser o y1, a coordenada do ponto 1, onde eu estou estacionado, mais ou menos o cosseno do azimuth 1, 2 vezes a distância 1, 2. Isso aqui é a projeção em x, isso aqui é a projeção em y, entre o ponto 1 e o ponto 2. Ok. Tudo se resume, como eu conheço as coordenadas do ponto 1, porque são pontos de coordenadas conhecidas, tudo se resume a achar, e a distância 1, 2 eu medi, tudo se resume a achar o azimuth 1, 2. Como é que eu acho o azimuth 1, 2? Notem aqui, o azimuth 1, 2 vai do norte, no sentido horário, até o alinhamento 1, 2. Eu achei este ângulo alfa 1 subtraindo o ângulo horário que eu medi de 360. Notem, como eu conheço o azimuth 1, 3, porque eu conheço a coordenada do ponto 1 e a coordenada do ponto 3, azimuth 1, 3 menos o ângulo alfa 1, o que vai sobrar para mim é o azimuth 1, 2. É assim que eu calculo o azimuth 1, 2. Então, o azimuth 1, 2 vai ser o azimuth 1, 3, que eu determino a partir das coordenadas, menos o ângulo alfa 1, que eu determinei subtraindo de 360 graus o ângulo horário que eu medi. Pronto, já tenho tudo. Tendo o azimuth 1, 2, calcula a coordenada x2 e y2 a partir da somatória da coordenada de onde eu irradiei, que é, no caso, a estação 1, mais a projeção em x, mais a projeção em y, mais ou menos. Ficou fácil aí? Vamos ver um exemplo. Está todo mundo vendo o slide A? Não passou, professor. Está no de radiação. Ok. Mas é uma irradiação A. Não, tá a mesma coisa, então, o mesmo slide. Eu acho que tá o anterior. E agora? Agora foi. Coisa chata isso, hein? Eu tenho que toda vez parar e... Bem, esse é o slide A. Notem aí o seguinte. Eu tenho a mesma configuração, só que eu coloquei... Todo mundo pega a máquina aí, porque vocês vão precisar calcular algumas coisas. Mas eu não quero que vocês calculem agora. Eu quero só... Isso aqui vai ficar como atividade para vocês calcularem em casa. E já vai fazer parte da atividade de vocês, resultados. Eu só estou colocando números naquilo que a gente viu ainda agora. Então, o ponto 1 tem coordenada x 100, y 140. O ponto 3 tem coordenada x 300, coordenada y 100. Ok? Então, as coordenadas são conhecidas. O ponto D, que vai ser o ponto irradiado, para mim é o ponto desconhecido. E é um ponto onde eu não conheço a coordenada YD, nem a coordenada XD. E é isso que eu quero que vocês determinem. Determine a coordenada XD, YD, conhecendo as coordenadas do ponto 1, 100, 100, e as coordenadas do ponto 3, 300 e 140. Eu medi um ângulo e uma distância. A distância que eu medi entre o ponto 1, onde eu estava estacionado, e o ponto D, que é o ponto desconhecido, foi 250 metros. E o ângulo horário que eu medi estacionado em 1, fazendo ré em 3, que é outro ponto da poligonal, e lendo o ângulo horário até o ponto D, foi de 330 graus. Ora, se eu tenho um círculo de 360 graus e eu li o externo de 330, quanto é que é o alfa 1, gente? Quanto é o alfa 1, gente? 30 graus. 30 graus, porque o círculo topográfico tem 360. Então, ficou facinho. O alfa 1 aí, aqui, ó.
já é 30 graus, você já conhece, certo? Beleza. Se eu conheço a coordenada x do ponto 1 e a coordenada x do ponto 3, então, quanto é o tamanho desse cateto aqui, ΔX? 3. 300 menos 100. Quanto é ΔX do 3? 200. 200. Então, quanto é o ΔY 3? 140 menos 100. Então, o ΔY 3 é de 40 metros. Então, eu tenho um triângulo cujo cateto maior é de 200 metros e o cateto menor é de 40 metros. Calculem, por favor, para mim a hipotenusa aí desse triângulo cujo cateto é 40 e o outro é 200. Essa hipotenusa já é a distância 1,3. Calculem, por favor, e me digam aí. Quem calcular primeiro... 203,96. Quem está falando, Tainá? É. Então, Tainá, como é que você fez isso? Diga para seus colegas. Eu fiz 200 ao quadrado mais 40 ao quadrado e tirei a raiz. Exatamente, a hipotenusa de um triângulo retângulo. Que deu 203 e o quê? 0,96. Pronto. Essa é a hipotenusa do triângulo 1,3, triângulo retângulo 1,3, que na verdade é a distância 1,3. Então ela já é conhecida, certo? Notem que as informações que eu pedi aqui, elas são todas dependentes das coordenadas. Aí vocês vão calcular o azimuth 1,3. Como é que eu calculo o azimuth 1,3? Azimuth 1,3 vai ser o arco tangente do ΔX. Calculem aí, por favor. O ΔX é 200, dividido pelo ΔY, que é 40. Agora, achem shift tangente, que é o arco tangente deste valor, igual. E aí, me deem aí o valor em grau, minuto, segundo. ΔX sobre ΔY, que é 200 dividido por 40, igual. Shift tangente, igual. 78 graus, 41 minutos e 24 segundos. Notem que este ângulo é o ângulo que você achou, Thaís, é esse ângulo aqui, ó, que vai desta linha até esta linha. O ângulo que me interessa é o ângulo daqui até aqui, que é o azimuth. Então, se eu subtrair este ângulo que você calculou aí de 180, vai me dar o azimuth 1,3. Faça isso, 180 menos isso aí que você calculou. 101 graus, 18 minutos e 35 segundos. Este é o azimuth 1,3. Certo? Então, vocês têm o azimuth 1,3. Se eu subtrair do azimuth 1,3 30 graus, que foi o 360 menos 30, eu já acho o azimuth 1D. Pode subtrair aí, Thaís. Olha, a Thaís está respondendo, mas é para todo mundo estar fazendo, viu, pessoal? Como esse ângulo de 101 que você achou é o azimuth 1,3. Subtraia do ângulo α1, que está aqui, que é de 30 graus. Ah, tá. Peraí. Então, vai ser 101 alguma coisa, menos 30. Dá 71 graus, 18 minutos e 35 segundos. Este é o azimuth 1D. Como é que eu acho a coordenada do ponto D? Seno a coordenada do ponto 1, a coordenada x do ponto D, vem aqui, vai ser a coordenada x do ponto 1, que é o ponto de onde eu estou irradiando 100, mais o ΔX 1D. E o que é o ΔX 1D? Seno do azimuth 1D, que é este ângulo aí que você acabou de dizer, vezes 250, que é a distância 1D. Pronto. Achei a coordenada x do ponto D a partir do ponto 1. Qual é a coordenada y do ponto D? A coordenada y do ponto 1, que é 140, mais cosseno do azimuth 1D vezes 250, que é a distância 1D. Achei a coordenada y do ponto D. Simples desse jeito. Eu queria chamar a atenção de vocês vão fazer isso em casa, depois vão me enviar como atividade. Eu queria chamar a atenção de vocês ao seguinte. Não sei se vocês estão vendo uma linha muito tênue aqui. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tá vendo aqui? Estão vendo aqui uma linhazinha fina?
Sim. Estão vendo? Ok. Essa linha aí é a poligonal que foi feita. Quando eu digo que o ponto 1 e o ponto 3 são conhecidos, é porque eles fazem parte de uma poligonal que foi executada, foi calculado o ajuste angular, foi calculado o ajuste linear, foram calculadas as coordenadas finais, e a coordenada que eu estou usando aqui de 100, 300, 100 e 140 são as coordenadas x, y do ponto 1 e do ponto 3, depois que eu já ajustei a poligonal inteira todinha. Deu para entender? Deu, professor. Ok. Vamos para o próximo tipo de levantamento, que é a estação livre. A estação livre é muito, muito, muito parecida com a irradiação. Qual é a única... Tanto que é... Quais são as grandezas que eu meço na irradiação? Um ângulo e uma distância. Quais são as grandezas que eu meço na estação livre? Um ângulo e uma distância. Correto, professor? Se eu meço um ângulo e uma distância na estação livre, e eu meço um ângulo e uma distância na irradiação, qual é que é a diferença entre eles? A diferença é que na irradiação eu estou estacionado sobre um ponto da poligonal. E no método da estação livre, eu estou estacionado sobre a estação que é livre. E o fato dela ser livre significa que ela é a estação de coordenadas desconhecidas. Ou seja, se for possível estacionar sobre o ponto de coordenadas desconhecidas, eu posso fazer o método da estação livre. Pessoal, vou pedir licença para vocês aqui só um minuto para ligar o carregador da câmera, porque ela estava acabando. Deu para entender? Então, a diferença é que agora eu estou estacionado no ponto de coordenadas desconhecidas, ou seja, no ponto que eu quero determinar. Pessoal, quando é que eu faço isso? Quando eu quero levantar, por exemplo, o eixo de uma caixa de passagem, uma torneira, um ponto de água, um ponto de esgoto. São pontos que eu consigo estacionar o aparelho sobre ele. Nunca uma edificação. Uma edificação, eu uso o método da irradiação, porque eu não consigo estacionar o aparelho sobre ele. Mas se eu conseguir estacionar o aparelho sobre ele, eu posso utilizar o método da estação livre. Deu para entender? Então, fazendo um contraponto, embora eles sejam parecidos, a estação livre e a irradiação, porque ambos eu leio um ângulo e uma distância, na irradiação eu estou estacionado sobre um ponto de coordenadas conhecidas, ou seja, um ponto da poligonal. No método da estação livre, eu estou estacionado sobre o ponto desconhecido, sobre o ponto de coordenadas a serem determinadas. Deu para entender? Olha lá, então eu estacionei aqui sobre esse ponto que eu não sei as coordenadas, visei um ponto da poligonal, como ré, visei um outro ponto da poligonal, li o ângulo entre eles e medi uma distância. Professor, o senhor passou o slide ou ainda é o mesmo? Não! Não apareceu. E agora? Agora foi. Pronto. Eu esqueço disso. Me avisem, por favor. Então, eu estou estacionado sobre um ponto de coordenada desconhecida, visando um ponto da poligonal conhecida e visando um outro ponto da poligonal conhecida. A partir daí, eu vou ler um ângulo e medir uma distância, que podia ser a distância para este ponto ou podia ser a distância para o outro ponto. Geralmente, por uma questão operacional, a gente lê a distância média, a distância mais curta. Deu para entender aí, pessoal? Deu para ver agora? Eu vou passar o slide de novo. Mudou aí? Mudou, gente, o slide? Deu certo, mudou. Ok. Então, matematicamente, como é que ficaria isso? Agora eu estou vendo a estação livre de cima, em planta. Certo? Então, eu conheço a coordenada do ponto 1, eu conheço a coordenada do ponto 3. São os mesmos de agora. O ponto 1 e o ponto 3, eles são imutáveis. Eu usei o mesmo exemplo de coordenadas iguais o tempo todo, só para vocês, e fui mudando o ponto aí, 2 de acordo com o método que eu estou utilizando. Onde é que eu estaciono agora? Bem, agora eu estaciono no ponto 2, que é o ponto de coordenada desconhecida. É aqui que está a minha estação. E eu vou ler um ângulo, que é o ângulo beta, e medir uma distância. Nesse caso, eu medi a distância 2, 3 e li o ângulo beta. Então, eu estacionei em 2, que é o ponto de coordenadas a serem determinadas, que é a estação livre, estação de coordenadas desconhecidas. Estacionei em 2, fiz ré no ponto 3, que é um ponto da poligonal que eu conheço as coordenadas, fiz vante no ponto 1, que é um outro ponto da poligonal que eu conheço as coordenadas, e li o ângulo beta. Então, eu li um ângulo, mas preciso ler uma distância também. Que distância eu li? Li a distância, medi a distância 2, 3, que era a menor das distâncias.
Então, o que é que eu quero? Eu quero as coordenadas do ponto 2, onde eu estou estacionado. As coordenadas da estação livre, que são desconhecidas. Onde é que eu estacionei? No próprio ponto 2, no ponto de coordenadas desconhecidas. Quais grandezas eu medi? Eu medi um ângulo horário e uma distância. Só que o ângulo horário agora foi o ângulo beta e a distância foi a distância 2, 3. O que é que eu tenho? Eu tenho as coordenadas do ponto 1, as coordenadas do ponto 3. Logo, em função das coordenadas, eu sei o azimuth 1, 3, o azimuth 3, 1 e a distância 1, 3. Exatamente os mesmos de antes. O que é que eu preciso calcular? Eu preciso calcular o azimuth 1, 2 para poder calcular a projeção dele, delta x, delta y, a partir do ponto onde eu estou fazendo o levantamento. Notem que na irradiação, eu irradiei o ponto 2 a partir da estação 1. Lembram? Agora, mas eu poderia ter feito a partir da estação 3. E isso acontece em todos os métodos. Agora, só para vocês verem como eu posso fazer a partir da estação 3, eu vou calcular as coordenadas do ponto 2 pelo método da estação livre a partir da estação 3, não a partir da estação 1. Então, eu vou calcular a partir da estação 3. Ok. Eu posso calcular o azimuth 1, 3, se eu quiser calcular a partir da estação 1, 1, 2, mas eu posso calcular o azimuth 3, 2, se eu quiser calcular a partir da estação 3, que é o que eu vou fazer, ó, que é este ângulozinho aqui. Se eu tiver o azimuth 3, 2, seno do azimuth 3, 2 vezes a distância 3, 2, que eu medi em campo, eu acho delta x. O cosseno eu acho delta y. Se eu tiver essa distância e eu tiver essa distância, eu somo algebricamente com as coordenadas do ponto 3, x do ponto 3 e y do ponto 3, e acho a coordenada do ponto 2 a partir do ponto 3. Eu não consigo lá, eu comprei uma mesa digitalizadora, eu tenho uma mesa digitalizadora aqui em casa, mas eu não consigo usar de jeito nenhum. Aí o que é que eu faço? Eu tenho um quadro aqui, eu escrevo as equações no quadro, tiro foto e ponho aqui para vocês. Eu acho que fica mais fácil do que tentar escrever na mesa digitalizadora, que a minha letra fica horrível. Vamos ver o que é que eu preciso para calcular o azimuth 1, 2. Para calcular o azimuth 1, 2, que é esse ângulozinho pequeno aqui, eu posso ter o azimuth 3, 1, que eu calculo a partir das coordenadas do ponto 1 e do ponto 3, que é o contra-azimuth do azimuth 1, 3. Ok? Tá certo? Se eu quiser calcular o azimuth 1, 3, o azimuth 1, 2 vai ser o azimuth 1, 3 menos alfa. Se eu tirar deste ângulo este pedacinho, vai sobrar esse aqui. Se eu quisesse calcular a partir do ponto 1. Agora, se eu quiser calcular a partir do ponto 3, este ângulo pequenininho aqui, que é o azimuth 3, 2, vai ser este ângulo maior menos este ângulo menor, que eu chamei de alfa 1, de gama 1 e de gama 2. Então, o azimuth 3, 2 vai ser gama 1 menos gama 2. Como é que eu acho esse ângulo gama 1 e este ângulo gama 2? Bem, o ângulo gama 2, basta eu pegar o azimuth 3, 1 e subtrair de 360. Se eu subtrair de 360 o azimuth 3, 1, que eu calculei em função das coordenadas, eu acho o ângulo gama 2. Certo? Agora, o ângulo gama 1, ele é um ângulo de um triângulo qualquer, 1, 2, 3. O triângulo 1, 2, 3 não é um triângulo retângulo, é um triângulo qualquer. Então, aí eu posso utilizar a lei dos senos, que é uma lei de proporcionalidade entre lados e senos dos ângulos que lhes são opostos. Então, eu posso dizer que a distância 1, 2, daqui até aqui, é proporcional ao seno do ângulo gama 1. Assim como a distância 2, 3, que eu medi em campo, é proporcional ao seno do ângulo alfa. Assim como a distância 3, 1, que é essa aqui, que eu calculo em função das coordenadas do ponto, é proporcional ao seno do ângulo que lhe é oposto, que é o ângulo beta. Daí sai, de uma proporção dessa aí, sai que o ângulo alfa é o arco seno de D2 da distância 2, 3 vezes gama 1 dividido por distância 1, 2. Tudo isso é conhecido. E daí sai que o ângulo gama 1, que me interessa, é 180 menos alfa, que eu acabei de calcular, mais beta, que eu medi no campo. E aí eu tenho o ângulo gama 1. Tendo o ângulo gama 1, tendo o ângulo gama 2, eu subtraio os dois e acho o azimuth 1, 2. Achei o azimuth 1, 2. X da coordenada 2 vai ser o x da coordenada 3, mais ou menos o seno do azimuth 3, 2 vezes a distância 3, 2, que eu medi. O y2 vai ser o y da coordenada y do ponto 3, mais ou menos o cosseno do azimuth 3, 2 vezes a distância 3, 2. Ou seja, isso aqui foi o finalzinho lá da irradiação. Todo mundo vai ficar igual. Todos os métodos terminam
calculando as coordenadas a partir da projeção igual na irradiação. A diferença aqui foi que eu tive que utilizar a lei dos senos para calcular um ângulo e, em função dele, calcular o azimuth. Ok, pessoal? Tem um exemplo. E eu vou mudar de slide de novo. Todo mundo está vendo aí o exemplo B? Sim. Ok. No exemplo B, os pontos 1 e 3 são os mesmos. Notem que as coordenadas são as mesmas desde lá do começo. E eu vou utilizar os mesmos nos 4 métodos que eu vou passar para vocês. Bem, o ponto D é desconhecido. Eu li o ângulo beta de 62 graus e medi a distância 3D de 80 metros. Bem, com a coordenada do ponto 1 e do ponto 3, eu calculo o azimuth 1,3 e o azimuth 3,1. Calculo também a distância 1,3. A distância 3D eu medi em campo e o ângulo beta eu medi em campo. Com o ângulo beta e essas distâncias e usando a lei dos senos, eu calculo o ângulo alfa. Se eu somar o ângulo alfa com o ângulo beta que eu medi no campo e subtrair de 180, eu acho o ângulo gama 1. Se eu subtrair de 360 o azimuth 3,1, eu acho o ângulo gama 2. Gama 1 menos gama 2, eu acho o azimuth 3D. Seno do azimuth 3D vezes 80 metros, eu acho o delta x. Somo com a coordenada x do ponto 3, que é 300, acho a coordenada x do ponto D. Cosseno do azimuth 3D vezes 80 metros, mais a coordenada y do ponto 3, eu acho a coordenada y do ponto D. Pronto, já achei as coordenadas x e y do ponto D a partir da estação livre. Notem que eu estava estacionado em D, que é o ponto de coordenadas conhecidas. E li um ângulo, que foi beta, e li uma distância, que foi 80 metros. Ok? Eles vão fazer isso em casa. Tem cálculo para fazer. Vamos ao próximo método, que é o método da bilateração. Mudei o slide para a bilateração. Todo mundo enxergando aí, né? O que significa o método da bilateração? Pessoal, está todo mundo vendo? Sim. Ok. O método da bilateração é, como o próprio nome diz, bi, 2. Lateração, lados. Então, o método da bilateração significa que a gente tem que medir 2 lados. No método da bilateração, as únicas grandezas que a gente mede são 2 distâncias. Ou seja, nesse método não se medem ângulos. Eu não preciso de todo litro nem de estação total para fazer o método da bilateração. Eu preciso apenas de trena. Eu preciso apenas medir distâncias. Isso nos leva a uma conclusão importante, que eu só posso fazer isso para distâncias curtas. Porque se eu tiver que fazer muito mais do que o comprimento da trena, eu teria que dar várias trenadas e eu posso sair da direção. Então, eu só posso usar o método da bilateração para distâncias curtas. Então, aqui não se lê nenhum ângulo, só se lê 2 distâncias. Estaciono, ou melhor, faço ré, a trena de ré fica no ponto desconhecido e eu meço a distância até 2 pontos da poligonal, pontos de coordenadas conhecidas. Certo? Posso ler para qualquer ponto da poligonal, desde que seja ponto de coordenadas conhecidas. Então, o método da bilateração, não leio ângulos, leio 2 distâncias. E com essas 2 distâncias, entre pontos conhecidos da poligonal e o meu ponto de coordenadas desconhecidas, eu tenho que ser capaz de calcular a coordenada do ponto desconhecido, coordenada XY. Vou chamar a atenção de vocês para uma coisa. Guardem esse método, ele é muito importante. Se vocês passarem em topografia, o que todos vão fazer, graças a Deus, são muito inteligentes, são muito estudiosos, apesar da aula ser ruim, apesar do coronavírus, apesar das aulas remotas, apesar da distância, todo mundo vai aprender isso e vai passar em topografia. Tem uma cadeira depois dessa que eu ministro, e que, se vocês quiserem, vocês podem fazer, que chama Geotecnologias Aplicadas à Engenharia. Nela, a gente vê uma série de tecnologias para medição, observação, análise e processamento de dados sobre o terreno, que não só a topografia. Um deles são os sistemas de posicionamento por satélite. Todos os sistemas de posicionamento por satélite, inclusive o GPS, que é o mais conhecido, existem outros. A gente vai falar disso lá em Geotecnologias. Eles usam como princípio básico da determinação das coordenadas num ponto aqui, a partir dos sinais de satélite, o princípio deles é a trilateração, que é prima da bilateração. Sendo que na bilateração a gente usa 2 distâncias, e na trilateração a gente usa 3 distâncias.
porque eu não estou no plano horizontal, eu estou no X, no Y e no Z. Então, eu tenho 3 eixos, estou no tridimensional e aqui eu estou no bidimensional. Só para vocês, a gente volta a falar nisso para quem for fazer geotecnologias. Eu mudei o slide novamente, e aqui eu quero mostrar a dedução matemática do método da bilateração. Então, a partir do ponto desconhecido, que é o ponto de coordenada, o ponto 2, eu medi a distância 1, 2 e medi a distância 3, 2. Então, eu medi esta distância, medi esta distância. Não medi nenhum ângulo. Mas eu tenho ângulos que eu conheço. Como assim, professor? Se eu conheço a coordenada do ponto 1 e do ponto 3, lembre que eu conheço o azimuth 1, 3 e o azimuth 3, 1. E conheço a distância 2, 3. Ora, se eu medir essa distância, e essa aqui eu sei porque eu sei as coordenadas do ponto 1 e do ponto 3, eu estou num triângulo qualquer, onde eu conheço todas as distâncias e não conheço nenhum ângulo. Certo? Vamos aqui para o lado. O que é que eu quero? Eu quero as coordenadas do ponto desconhecido, x2 e y2. Eu medi a partir de onde? Eu medi a distância 1, 2 e a distância 3, 2, do ponto desconhecido até 2 pontos conhecidos da poligonal, que foi o ponto 1 e o ponto 3. Tendo as coordenadas do ponto 1, as coordenadas do ponto 3, eu tenho o azimuth 1, 3, o azimuth 3, 1 e a distância 1, 3. Isso a gente viu desde o método da irradiação. O que é que eu preciso calcular? Bem, se eu quiser, eu posso calcular a coordenada do ponto 2, tanto a partir de 1 quanto a partir de 3. Eu vou voltar e calcular a coordenada do ponto 2 a partir do ponto 1, assim como a gente fez na irradiação. Como é que eu faço isso? Então, eu vou precisar calcular o azimuth 1, 2, calcular o seno do azimuth 1, 2 vezes a distância 1, 2, acho ΔX, o cosseno do azimuth 1, 2 vezes a distância 1, 2, acho ΔY. Somo algebricamente com as coordenadas do ponto 1 e acho as coordenadas do ponto X e Y do ponto 2. Então, tudo se resume a achar quem é o azimuth 1, 2, que é um ângulo que eu não li. Então, o azimuth 1, 2 vai do norte até o alinhamento 1, 2. O azimuth 1, 2, notem aqui, ele vai ser o azimuth 1, 3, que eu tenho por causa das coordenadas, menos o ângulo beta. O azimuth 1, 3, eu consigo calcular sabendo as coordenadas. Agora, o azimuth 1, 2, eu subtraio do azimuth 1, 3 o ângulo beta. Se eu conseguir determinar qual é o ângulo beta, eu consigo calcular o azimuth 1, 2. Aí, aqui do lado. Então, o azimuth 1, 2 vai ser o azimuth 1, 3 menos o ângulo beta. Aqui, essa equação aqui é se eu quiser calcular as coordenadas do ponto 2 a partir do ponto 3, que a gente não vai fazer nesse exemplo. Então, no triângulo 1, 2, 3, que é um triângulo qualquer, eu posso usar a lei dos cossenos para determinar beta ou para determinar gama. Vou utilizar aqui em cima, ó, nessa parte, para determinar beta, mas se quiserem determinar gama para calcular a partir do ponto 3, está aqui embaixo. Então, como é que eu faço? A lei dos cossenos é uma lei que diz o seguinte: eu posso determinar um ângulo, e esse ângulo é o que está me interessando, é o ângulo que eu quero determinar, o beta, se eu souber as distâncias de um triângulo plenamente determinado, ou seja, um triângulo qualquer, cujas distâncias todas eu conheço. E eu conheço a distância 1, 2, a distância 2, 3 e a distância 1, 2, 2, 3 e 3, 1. Aqui é 1, 3, viu, pessoal? Está errado aqui. Depois corrijam aí. Ok. Então, eu vou dizer que a distância oposta ao cosseno do ângulo que eu quero calcular, que é a distância 2, 3, que é essa aqui, ó, ao quadrado, é igual às duas distâncias formadoras do ângulo, distância 1, 3 e distância 1, 2. 1, 2 ao quadrado, mais 1, 3 ao quadrado, menos 2 vezes a distância 1, 2 vezes a distância 1, 3, vezes o cosseno do ângulo formado entre elas, que no caso é o ângulo beta que eu quero calcular. Logo, beta, passando tudo lá pelo outro lado, vai ser o arco cujo cosseno é distância 2, 3 que eu conheço ao quadrado, menos distância 1, 2 que eu conheço ao quadrado, menos distância 1, 3 que eu conheço ao quadrado, dividido por menos 2 vezes distância 1, 2 vezes distância 1, 3. Pronto, achei o ângulo beta. Achando o ângulo beta, basta eu subtrair do azimuth 1, 3 o ângulo beta, acho o azimuth 1, 3. E aí, de novo, x2 vai ser x1 mais seno do azimuth 1, 2 vezes a distância 1, 2. y2 vai ser o y1 mais cosseno do azimuth 1, 2 vezes a distância 1, 2. Resumindo, tudo aqui se resumiu a aplicar a lei dos cossenos do triângulo qualquer para determinar o ângulo de interesse, que no caso foi o beta. Tá bom, gente? Vamos ao exemplo.
Está todo mundo vendo o exemplo aí da bilateração, o exemplo C? Sim, professor. Notem que a poligonal é a mesma, mas agora eu usei um outro método. Porque nesse método eu não li ângulo nenhum. O que foi que eu li? Eu li a distância 1D e li a distância 3D. A distância 1D foi 120 metros, a distância 3D foi 70 metros. E eu vou ter que calcular esses ângulos. Certo? Vocês vão calcular o ângulo alfa, porque se você subtrair do azimuth 1,3 o ângulo alfa, o que vai sobrar é o azimuth 1D. Seno do azimuth 1D vezes 120, vai dar o ΔX. E você, somando com a coordenada x do ponto 1, que é 100, acha a coordenada x do ponto D. Cosseno do azimuth 1D vezes 120, você acha isso daqui para cá, que é o ΔY. Somando com a coordenada y do ponto 1, você acha a coordenada y do ponto D. Facinho assim. Ok? Vamos fazer isso em casa. Vamos passar para o método da interseção de visadas, que é o último e quarto método que eu tenho para apresentar para vocês nessa aula de levantamento de detalhes. O método de interseção de visadas, quando a gente se acostuma com ele, a gente chama carinhosamente só de interseção. Mas o nome do método é método de interseção de visadas, por isso eu deixei ele inteiro, mas deixei em negrito só interseção. Então, o método de interseção, ou interseção de visadas, quais são as coisas que a gente lê? Antagonicamente ao método da bilateração, onde a gente só mede distâncias... Professor, não passou o slide. Ai, maldito. E agora? Agora foi. Pronto. O método da interseção de visadas, de forma diferente e antagônica ao que a gente fez no método da bilateração, a gente não lê nenhuma distância. A gente só lê ângulos. Ai, meu Deus do céu, aqui tá errado, ó. Aqui medem-se 2 ângulos e não mede nenhuma distância, ok? Onde é que eu estaciono? Eu estaciono em 2 pontos de coordenadas conhecidas da poligonal. Então, eu estou aqui com um ponto desconhecido, eu estacionei num ponto conhecido da poligonal, fiz ré no outro ponto e li um ângulo horário até o ponto desconhecido. Depois eu estaciono no outro ponto conhecido da poligonal, faço ré no ponto que eu estava antes e leio um ângulo horário até o ponto desconhecido. Então, eu vou ler 2 ângulos, de 2 pontos conhecidos até o ponto desconhecido. Quando é que a gente usa esse método, hein, professor? Por que você não está querendo medir distâncias aí? A gente usa esse método, por exemplo, quando a gente não consegue fazer... medir distância de forma apropriada. Vou dar um exemplo para vocês, que eu sempre uso nas minhas aulas de graduação, que é o seguinte, que é uma coisa que vocês conhecem. Lembra a entrada do campus do PC, onde tem o açude Santo Anastácio, o açude da agronomia ali do lado esquerdo? Ok. Quando eu dou aula de campo, aula prática para os meus alunos, é ali que a gente faz esse método de interseção de visadas. Por quê? Porque tem 2 pontos ali de uma poligonal que a gente já fez antes, que são pontos conhecidos. Então, eu estaciono ali, num ponto, faço ré num ponto da poligonal e leio um ângulo até o outro lado do açude, que é um canto de um prédio que está construído lá do outro lado do açude, a quina de um prédio. Então, eu não preciso colocar uma baliza lá, eu simplesmente foco na quina do prédio. Aí eu vou para o outro ponto da poligonal, estaciono, faço ré no ponto anterior e leio o outro ângulo até a quina do mesmo prédio. Ou seja, se eu estivesse trabalhando com um auxiliar de topografia, eu não ia precisar colocar uma baliza na mão dele, mandar ele atravessar a nado aquele açude contaminado com esgoto do PC inteiro. Eu podia também, nessa alternativa, era sentar num sofá daqueles que jogam lixo de esgoto lá e remando até o outro lado. Podia mandar também o mata-cobra subir nas asas de uma daquelas garças transgênicas que estão dentro daquelas águas poluídas e ir lá para o outro lado levando a trena. Não preciso fazer nada disso. Eu uso o método da interseção. Eu quero determinar a posição de um ponto visível do outro lado, eu não preciso nem levar a trena. Eu meço 2 ângulos e, a partir do cruzamento desses 2 ângulos, eu determino a posição de uma coordenada lá. Deu para entender, né? Vou passar o slide de novo. Mudou aí para vocês?
Mudou. Ok. Aqui a gente vai ver a parte matemática do método da interseção de visadas. Notem que eu estou sempre considerando o ponto 1 e o ponto 3 igual e mudando aqui a posição do ponto 2 de acordo com o método vai mudando aqui. O que é que eu li aqui? Eu li dois ângulos. Eu estacionei primeiro no ponto 1. Ok? Fiz ré no ponto... Estacionei primeiro no ponto 3. Fiz ré no ponto 1. E fiz vante no ponto 2. Então, eu li este ângulo γ1. Depois, estacionei no ponto 1, fiz ré no ponto 2 e li o ângulo até o ponto 3. E aí, eu li este ângulo alfa. Então, eu li dois ângulos. Poderia ter estacionado aqui no ponto 2? Poderia ter estacionado aqui no próprio ponto desconhecido, se me interessasse, se eu conseguisse chegar lá, e lido o ângulo beta até todos eles. Mas o que a gente fez aqui foi estacionar no ponto 1, no ponto 3, ler o ângulo alfa e li o ângulo gama. Ok? Não fui até lá. Não sei a distância 1, 2, não sei a distância 2, 3. Eu sei a distância 1, 3 porque eu conheço as coordenadas do ponto. Ok. O que é que eu quero? A coordenada do ponto 2 e do ponto 3. O que é que eu li? Eu medi dois ângulos, o ângulo alfa e o ângulo gama. Não foi o ângulo beta, foi o ângulo gama. Está errado aqui também. Todo o desenvolvimento. Quando eu chego lá no final, aqui o que eu vou fazer é usar a lei dos senos. Porque se eu li este ângulo e eu li este ângulo, dentro de um triângulo qualquer só cabe 180. Então, se eu somar alfa, se eu somar gama, beta é determinável subtraindo de 180. Então, beta vai ser 180 menos alfa mais gama, porque eu li esses dois. Então, eu estou aqui com um triângulo onde eu conheço os três lados, os três ângulos, e conheço um só lado, que é a distância 1, 3. E eu posso lá usar a lei dos senos para determinar os ângulos que me interessam. Se eu quiser calcular o azimuth 3, 2, eu posso calcular a coordenada do ponto 2 a partir do ponto 3, eu posso ter o azimuth 3, 1, calculado a partir das coordenadas 1 e 3, calcular, subtrair de 360 o azimuth 3, 1, eu acho o ângulo gama linha. Se eu subtrair do ângulo gama que eu medi o ângulo gama linha, eu acho o azimuth 3, 2, ou seja, e esse menos esse vai ser o azimuth 3, 2. Seno do azimuth 3, 2 vezes a distância 3, 2, que eu vou achar através da lei dos senos, lados e ângulos opostos, eu calculo a projeção 3, 2. E aí, fomos para a coordenada do ponto 3 e acho a coordenada do ponto 2. Então, x2 vai ser a coordenada x do ponto 3, mais a projeção em x 3, 2, que é o seno do azimuth 3, 2 vezes a distância 3, 2. E o cosseno mais o y vai ser a coordenada do y2. Fica facinho assim. E eu tenho um exemplo para vocês. Vejam aí se mudou para o exemplo D. Tem a mesma poligonal, tem os mesmos pontos, 1 e 3. Todo mundo vendo aí o exemplo D? Pessoal, mudou o slide para o exemplo D? Tá no D. Ok. Então, esse é o método da interseção. A poligonal é a mesma, mas eu tenho um outro ponto desconhecido que eu usei o método da interseção, porque eu li agora os dois ângulos. Eu li, nesse caso aqui, eu li o ângulo alfa e li o ângulo... Não é o ângulo beta aqui não, é o ângulo gama. Eu vou trocar aqui. Me lembrem para eu trocar. Eu vou trocar assim que terminar a aula, eu vou trocar e posto lá na atividade de vocês. Então, lendo este ângulo e este ângulo, o ângulo gama linha eu calculo subtraindo o azimuth 3, 1, que eu calculo pelas coordenadas. O ângulo gama menos o ângulo gama linha me dá o azimuth 3D. Seno do azimuth 3D vezes a distância 3D. Como é que eu calculo a distância 3D, gente? Notem que eu tenho esse lado, tenho esse ângulo. Eu posso calcular este lado em função deste ângulo e este ângulo em função deste lado. Então, uso a lei dos senos para determinar a distância 3D. Seno e cosseno do azimuth 3D vezes a distância 3D, eu acho ΔX, acho ΔY. Somando com as coordenadas x 300 do ponto D e 100y do ponto 3, eu acho a coordenada x e y do ponto D. Facinho assim. Agora que vocês já sabem, ou pelo menos acham que sabem, ou eu acho que vocês sabem, tudo de levantamento de detalhes,
a atividade de vocês é a atividade 6, não é, gente? Não sei se é 5 ou se é 6. Eu acho que é atividade 6. É, 6. Ok. Vocês vão calcular as coordenadas do ponto D pelo método da irradiação, pelo método da estação livre, pelo método da bilateração e pelo método da interseção de visados. Ok? Essa é a atividade que vocês têm que entregar na semana que vem. Mas eu vou alterar aqui ainda para colocar, não o ângulo beta aqui, colocar o ângulo gama como livre. Tá certo? Pessoal, a aula de hoje é só isso. A gente encerra o levantamento planimétrico. Então é isso, pessoal. Obrigado. Até semana que vem a gente faz um exercício de meta-deflexões.